E para poder fazer essa medição, eu imagino que você vai ter que partir de alguma base de referência prática, provavelmente não teórica, para poder apontar a diferença, né? Eu pergunto pelo seguinte, porque também o contratante, quando ele vai fazer um planejamento antes da contratação, se ele fizer bem feito, ele vai considerar ali critérios e fatores de produtividade para fazer um pré-dimensionamento de equipe. Normalmente isso não é passado para o mercado quando vai para a concorrência. Eu recebo das proponentes ali suas propostas, seus histogramas e tudo mais, e vou comparar com aquilo que eu tenho para ver se está razoável ou não. Então, por enquanto, a gente está tudo no campo da teoria. O contratado também tem os seus índices que ele vai utilizar no seu planejamento. Ele vai começar a trabalhar. Para ele poder apontar, então, alguma improdutividade, ele pode apontar em relação ao seu planejamento ou precisa ser necessariamente ligado a alguma medição da prática. Ou seja, a tarefa já começou, eu tenho uma medição, tipo o Measured Mile, né, a produtividade natural. Eu consigo comprovar que eu gasto essas horas para esse avanço e a partir de um determinado momento eu passei a gastar muito mais por um fator que não é culpa minha, vamos dizer assim, né? Tem que ser dessa forma ou é possível também atribuir em cima apenas do planejamento do contratado? O planejamento do contratado, ele tem um problema que é um problema de ponto de partida, que é e se o contratado ele foi excessivamente otimista e considerou que o funcionário dele era um super-homem, só que na verdade era um homem normal. Quase nunca acontece isso. Nunca acontece, nunca acontece. Então, pode ser um elemento de prova? Pode ser um elemento de prova, mas não o elemento determinante. Tanto que quando você vai para as metodologias que se aplicam, por exemplo, ao Measured Miles, que você falou, um dos objetivos do Measured Miles é qual que é a produtividade natural daquela contratada. Ou seja, se ele fez errado na proposta e superestimou, não vamos olhar a proposta, vamos olhar um período de produtividade normal e comparar com o período de produtividade impactado. E aí, a partir daí, tentar identificar as causas e calcular o dano que foi causado. Então você tem que partir realmente da prática para poder comprovar que aquilo de fato aconteceu, né? Isso. Tem outras metodologias que partem, por exemplo, você pega o MCAA, que ele parte de estudos de indústria. Então você pega às vezes ou estudos gerais de indústria ou estudos específicos de índices de produtividade daquela indústria e aplica de forma comparativa usando o índice como base, comparando com a situação que foi efetivamente ocorrida ali na obra. E isso numa disputa é geralmente aceita, mesmo utilizando estudos de mercado, trazendo para uma realidade que às vezes o próprio contratado não tem como demonstrar, ou o contratante, né, toda aquela rastreabilidade? É bem difícil, é bastante discutido, gera muitas críticas. Digamos que assim, não é um pedido que você consegue ter uma previsibilidade boa em termos de uma decisão do tribunal arbitral. Ele depende muito da qualidade da prova e depende muito então, são métodos que às vezes têm uma aplicação subjetiva de pesos, enfim, e uma questão que particularmente me incomoda muito, que é a do nexo de causalidade, que é muito difícil de você estabelecer um nexo de causalidade e lidar com uma situação que em direito a gente chama de concausas. Então, é muito raro, praticamente impossível, numa obra, você ter uma situação em que tem um único fator que dá um único resultado. Então, você vai ter às vezes impacto de fator climático, atraso do dono, problema de liberação de frente, problema de condições imprevisíveis, condições geológicas, falhas da própria contratada, que são concausas, por assim dizer. E quando você compara o resultado em produtividade com todos esses eventos que acontecem no meio da obra, como que eu vou conseguir falar, separar o que é responsabilidade de um do que é responsabilidade de outro, e atribuir, às vezes, até proporções percentuais para um e para outro. Quão preciso, quão previsível é esse tipo de cálculo? É bastante difícil. E chega em pontos onde não é possível determinar uma causa específica por conta dessa ação das concausas ali, quer dizer, são tantos fatores e falhas de ambos os lados que chega um momento que não é possível ser determinante em relação à responsabilidade. É muito difícil você chegar num resultado certo, você consegue aferir probabilidades. Em um determinado momento, um tribunal arbitral, um juiz, ele vai se deparar com
3 cálculos diferentes, todos segundo metodologias, ele vai ter que determinar um. É uma coisa que acaba sendo inescapável, vai ter que escolher um. Não tem como dizer não quero julgar esse pedido, vai ter que ser julgado de alguma forma.